participem nesse mês, mas que venham com o coração aberto para receberem a palavra de Deus, o conselho de Deus para a nossa vida. Deus tem muito para nos ensinar e para nos discipular aqui na palavra do Senhor. E você pode me perguntar, pastor, por que falar de dinheiro? Primeiro motivo para falarmos de dinheiro é que Jesus falou muito sobre dinheiro, sabia? Das 38 parábolas de Jesus, 1/3 da palavra dele, ele falou sobre dinheiro, riquezas e posses. A Bíblia, sobre oração, ela tem cerca de 500 versículos. Sabe quantos versículos a Bíblia tem sobre dinheiro, riquezas e posses? 2.300 versículos. As Escrituras se ocupam deste assunto, porque é crucial para a nossa fé, irmãos. É crucial para a nossa devoção, para a nossa adoração a Deus. Segundo motivo para falarmos sobre dinheiro, porque não é sobre o dinheiro em si, mas é sobre a nossa adoração a Deus. É sobre a nossa vida em gratidão a Deus e sobre a expansão do reino de Deus. Terceiro motivo, porque eu desejo que você seja ainda mais abençoado por Deus. Opa, espera aí, quer dizer que uma coisa está relacionada? Efésios, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja o Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Na onde? Nas regiões celestiais. Mas nós cremos também que Deus tem bênção para nós nessa vida para vivermos hoje. Sim ou não? Amém? Deus tem bênção para nós. E talvez não seja ela materializada, não seja ela física, mas eu sei ao mesmo tempo que Deus pode fazer isso. Por quê? Porque Deus supre as nossas necessidades com o nosso trabalho, com os nossos recursos, com as nossas vendas, com a sua carteira assinada. Deus supre de forma física, desse jeito, quando o pagamento cai lá. Mas não só nisso, Deus pode nos dar uma vida satisfeita, uma vida grata por Deus, uma vida, uma qualidade de vida que muitos milionários não têm, sabia? Você pode ter tudo isso, e tudo isso também é bênção de Deus. Bom, fato é que o significado de uma vida abençoada é um pouco distorcida do que as pessoas pensam hoje. Pois eu falei talvez em ser abençoado, talvez você de imediato já pensou em receber algo. Quando eu falo de bênção, talvez você já, de forma imediata, já pensa, opa, receber alguma coisa. Então, o objetivo dessa série não é isso. O objetivo dessa série é nós vermos o que a Bíblia diz sobre o que é ser abençoado. Diz a Bíblia que melhor é dar do que receber. Opa, então uma vida abençoada está mais ligada a dar do que a receber. Então, o que é ser abençoado? Quais são as consequências disso? Então, a intenção é que você entenda que o princípio de uma vida abençoada é doar. Este é o princípio. Por isso, nós vamos ver hoje sobre esse tema. Tudo começa pelo coração. Tudo começa pelo coração. Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 7, diz assim: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está lhe dando, não endureçam o coração. O problema no coração. Não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Mas, pastor, isso foi no Antigo Testamento. Você vai falar sobre assuntos que estão no Antigo Testamento. Mas a palavra continua tratando as mesmas coisas em nós. Você quer ver uma coisa? O Antigo Testamento diz: honre teu pai e tua mãe. Você descarta esse princípio bíblico? Não.
O Antigo Testamento, antes mesmo da lei, dá princípios para o casamento. Não dá? Você descarta os princípios bíblicos para o casamento? Não. O Antigo Testamento dá princípios para você amar o próximo. Você descarta alguns princípios do Antigo Testamento? Não. E por que algumas coisas, principalmente quando envolve dinheiro, nós descartamos e falamos, mas isso está no Antigo Testamento. O Novo Testamento também fala sobre coisas, e nós vamos ver aqui, relacionado a dinheiro, relacionado a ofertas, a dízimos. Por que quando chega na questão do dinheiro, a gente tem dificuldade? Por quê? Porque o nosso problema está no nosso coração. E tudo se começa pelo coração, tudo na vida, tudo no Evangelho, tudo em todas as áreas tem a ver com o que Deus quer fazer no nosso coração. A transformação que Deus quer fazer em nós. No Sermão da Montanha, Jesus disse, onde seu tesouro estiver, aí também está o teu coração. O nosso coração sempre segue o nosso tesouro. Ou seja, aquilo que nós damos valor, nós devotamos o nosso coração a isso. O que nós amamos é como uma gravidade que impulsiona nós para isso. Se nós amamos as coisas do alto, nós vamos ser impulsionados pelas coisas do alto. Mas se nós amamos coisas materiais, nós vamos ser, então, arremessados para as coisas terrenas, as coisas materiais. E deixa eu te falar algo. Deus não está atrás do teu tesouro. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não está atrás do teu dinheiro. Deus está atrás do teu coração, porém o seu coração vai estar aonde for o seu tesouro. Deus está atrás do nosso coração. O capítulo 15, Deus está dando direções para o teu povo. Direções para eles serem bênção na vida de outros. Deus está dando ordenanças para aquele povo. Deus também havia dado direções para o povo dele, e Deus deixou formas que, como aqueles mais empobrecidos seriam, então, beneficiados. Como que eles não passariam por necessidades? Como que os escravos seriam libertos? Como que eles, então, escravizariam seu próprio irmão, mas chegaria o ano que eles teriam que libertar? Como que o povo de Deus seria abençoado um pelo outro? Uma das formas é que os fazendeiros, quando iriam colher os frutos da fazenda, aqueles que caíam à beira do caminho, eles não poderiam mais recolher. Ficariam então para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. E eles vinham então pegando as espigas, as sementes, de tudo que caíam. E essa seria a forma de suprir o povo mais necessitado. Jesus, no texto de Lucas 6,38, ele diz assim: deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. E você olha para esse texto, talvez você pense, opa, então é bom receber. Será dada? Que negócio bom. Mas o princípio do texto não é esse. O princípio do texto é a motivação de dar. Qual é a motivação? A motivação é sempre beneficiar outro, é sempre entregar, é sempre doar, é sempre dar. Receber é consequência daquilo que você semeou. Não é dar para receber, mas dar porque você quer obedecer a Deus. E aí, quando você lê isso, talvez você pense, opa, o negócio é interessante, porque se eu der, eu vou receber. Não, Jesus está fazendo menção aqui de um cenário de uma colheita.
É o mesmo cenário quando Jesus dá ordem para o seu povo lá em Deuteronômio, como Deus dá ordem para o seu povo. Olha, vocês vão suprir as necessidades dele desse jeito. E é nesse cenário que Jesus monta na cabeça daquele povo e fala, ó, não é só sobre dinheiro, porque o contexto diz assim no versículo 35, amem os seus inimigos, façam-lhe o bem, emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Sem esperar nada de volta. Então vocês receberão do céu, será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo. Aí Jesus começa a dizer, ó, então eu vou falar para vocês dar. Sejam misericordiosos, como seu Pai é misericordioso com você. Dê misericórdia. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e não serão perdoados. E serão perdoados, melhor dizendo. Deem e receberão. Sua dádiva lhe retornará em boa medida. E aí Jesus começa a dizer, o que é isso? O que é isso é que quando aqueles pobres vinham colhendo do chão, sabe o que eles faziam? Eles enchiam em boa medida o seu cesto. Aí sabe o que eles faziam? Porque eles precisavam, eles dependiam daquilo. Eles calcavam, socavam os frutos lá para dentro, para caber mais, porque eles tinham que ir embora. E sabe o que eles faziam? Eles sacudiam, sabe ajeitar a carga? Eles sacudiam para caber mais, para que então eles enchessem até transbordassem. E Jesus está trazendo esse cenário na mente das pessoas, falando, ó, vocês vão fazer igual ele, sabe como? Colocar, socar, sacudir e transbordar. Essa é a bênção de Deus para quem dá, mas não é para quem dá em troca de receber, é para quem dá de coração. Deem e receberão. O princípio bíblico é dar. Receber é consequência e promessa de Deus. Mas emprestem sem esperar nada em troca. Então, quais são os princípios para nós colocarmos o coração na rota certa? Para nós colocarmos o coração no tesouro certo? Para nós termos o coração voltado para Deus e para as coisas do reino de Deus? E Deus, em nome de Jesus, vai falar o nosso coração aqui nessa noite, amém? Primeiro, desenvolva um coração obediente, irmão. Fazer por obediência, doar por obediência, contribuir por obediência. Diz a palavra de Deus, não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra, que lhes dá como herança. Receberão essa bênção, se tiverem o cuidado de obedecer o Senhor, seu Deus. Se cumprir todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os abençoará, conforme prometeu. Deus inicia dando essa instrução, não deveria haver pobres entre eles. Não poderia existir pobre entre o povo de Deus. Quer dizer o quê? Quer dizer que deveria ter uma fonte de sustento para o pobre. Deveria haver uma fonte de socorro para o mais necessitado. E essa instrução, como Deus está tratando do nosso coração, essa instrução segue ainda para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. Essa instrução é para nós, igreja local. Nós, como igreja, acredito eu que poderíamos ajudar mais. Ser uma forma de socorro para mais famílias que estão vivendo em escassez. Ser uma forma de socorro para pessoas que estão vivendo momentos difíceis na vida. Meus irmãos, não dá para acreditar num evangelho que a pessoa paga R$1.000 num tênis, mas não tem coragem de ajudar
para que a igreja socorra a família necessitada. E olha, se alguém tem um tênis de R$1.000 aqui, eu nem sei, tá? Mas eu estou citando e é para você pensar. Não dá para pensar nisso. Estou chutando lá em cima, né? Eu não tenho coragem de comprar um tênis. Aliás, os tênis que eu uso é do Felipe. Que é o mesmo número, aproveito e vou lá e uso. Mas não dá para acertar certas coisas. Por quê? Porque nós estamos fazendo e buscamos fazer para obedecer a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E eu creio que assim como eu, você também quer ser obediente a Deus, sim ou não? Nós precisamos obedecer a Deus, e isso é vital para nós. Nós podemos fazer mais. Nós como igreja poderíamos ajudar mais irmãos, nós como igreja poderíamos assistir mais pessoas em necessidades, nós como igreja poderíamos atender mais pessoas do bairro, nós como igreja poderíamos fazer mais. Poderíamos, irmãos, poderíamos. Essa semana passada, eu fiquei de um jeito que eu pensei assim, meu Deus do céu. Eu faço capelania no CRAS, e a mulher do CRAS me ligou e falou, pastor Robert, nós temos várias cestas básicas aqui, e sobrou algumas da doação do mês. Você quer? Irmão, mas foi na hora veio na minha mente assim, sabe o quê? Rapaz, o negócio está errado. Era para mim ligar no CRAS e falar assim, tem alguma família aí que a nossa igreja possa ajudar? Eu penso assim, irmão, acho que era para nós. A igreja foi instituída para isso. Eu acho que era para mim ligar lá e falar, Mari, tem alguma família aí que a gente possa ajudar? Eu acredito fielmente, irmãos, que nós poderíamos fazer mais. Aqui, Deus diz que eles receberiam a terra como herança. Eles deviam considerar que a terra era um presente de Deus para eles. Deus estava dando para eles. Era uma graça de Deus, e que tudo que produzia naquela terra era fruto da bênção de Deus sobre eles. Isso, eles tinham então o dever de obedecer a palavra do Senhor e então criar recursos para que não houvesse pessoas necessitadas entre eles. Eles deveriam o quê? Eles deveriam administrar os frutos da bênção de Deus. Eles deveriam ser administradores daquilo que Deus estava dando para eles, para a terra, os frutos, tudo aquilo que Deus havia dado para eles, o que eles iriam ser apenas administradores daquilo. Não era para fazer por barganha, mas era para fazer por obediência. Era adoração a Deus, era um coração devoto por meio da obediência, que Ele tinha ordenado a eles que eles fizessem, entendendo que o que tem vem do Senhor, vem de Deus. Agora, também preciso dizer, pois, que desejo que você seja abençoado por Deus, e não estou falando aqui novamente da questão física, talvez não financeira, Deus pode fazer isso, mas quando você obedece a Deus, Deus pode manifestar as suas bênçãos de diversas maneiras na sua vida. Você crê nisso? Deus pode fazer isso, irmão, de diversas maneiras. Mas para isso nós precisamos obedecer. Deus tem muitas coisas para nós, e não estou falando aqui de dinheiro. Deus pode te abençoar com o seu trabalho, te dar uma promoção no trabalho, é Deus que vai te dar. Deus pode fazer isso. Deus pode. Mas não só isso, Deus pode fazer muito mais que isso. Mas nós também temos que obedecer a Deus. Deus iria abençoar aquele povo, e assim que eles colocassem o seu coração no rumo da obediência, e tirassem o coração do rumo do egoísmo, Deus iria abençoar eles ainda mais. Ainda mais. A Bíblia nos mostra que Deus pode manifestar as suas bênçãos sobre nós se nós obedecermos esses princípios. O princípio do doar, o princípio do contribuir. Deus pode fazer ainda mais. Sabe quem diz isso? Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse, aquele que abençoa os outros será também abençoado, pois a mão generosa de Deus nunca fica vazia,
para quem vive para dar. Irmão, você nunca consegue dar mais que Deus. Você vai com a pá na eira de Deus, a pá de Deus é sempre maior. Segundo ponto, nós precisamos desenvolver um coração generoso. Generosidade. Se contudo houver algum israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor seu Deus lhe dá, não endureçam o coração. Sabe o que é capaz de você endurecer o coração? Às vezes Deus toca no teu coração, fala com você. Ajuda fulano, ajuda lá, ajuda na igreja. E você endurece o coração. Não endureçam o coração, não fechem a mão para ele, ao contrário, sejam generosos, emprestem-lhe o que for necessário, não seja mesquinho, nem se recusem a emprestar a alguém, só porque o ano do cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem a fornecer um empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Mas aí você vai falar, pastor, isso aí é no Antigo Testamento. Não. No Novo Testamento o povo levava os recursos e eles então atendia os necessitados. O povo trazia aos apóstolos e os apóstolos então davam para os diáconos atendiam os necessitados. Sempre houve os princípios de Deus, recorrendo por meio dos recursos para ajudar os necessitados. Observe, há 3 tipos de doadores. 3 tipos. Existe o religioso. O religioso dá porque entende que tem que fazer isso. É obrigado a fazer isso. Eles se sentem pressionados a dar, e aí não dão com alegria, dá por debaixo de pressão, mas não sente prazer. Esse é o religioso. Existe o egoísta é aquele que dá por barganha. Eu dou, mas já fico assim com a mão, esperando, Deus dá em dobro, Deus vai dar em dobro, Senhor, dá em dobro. Ô Senhor, eu dei e agora, como é que faz? Esse é o egoísta, que dá já pensando em receber. Não dá pelo princípio, mas pela recompensa. Ele dá esperando em troca. Mas existem os generosos. Quais são os generosos? Os generosos é aquele que dá com prazer. É aquele que o apóstolo Paulo falou, quem der, dê com alegria. Conforme propôs no seu coração. Mas sinta prazer nisso. Esses são os generosos. O generoso não encolhe a mão, não fecha o coração. Ele tem prazer em fazer isso. Observe que o texto diz que a recompensa por ser uma pessoa que tem prazer em dar, é uma vida abençoada. Ele dá porque sente prazer. Mas além de dar por prazer, Deus que conhece a intenção do coração, Deus diz que abençoará em tudo que puser a mão e todas as suas obras. Eu, o Senhor, seu Deus, os abençoarei em tudo que fizerem. Quem são esses? São os generosos, que dão com alegria, que dão com prazer. Não dão por causa da religião, nem dê. Se for por religiosidade, nem dê. E muito menos dê se for para esperar algo em troca. Não, é aquele que sabe, eu dou, uma porque não é meu, foi Deus que me deu. A única coisa que Deus pede é que eu administre isso para Ele. Robert Morris, pastor da igreja Gateway, ele diz, o dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. Ou coisa difícil de lidar é com o dinheiro. Irmão, quando eu digo isso, eu digo para mim, o dinheiro é
o teste mais rigoroso da fé. E a forma como você lida com o dinheiro revela o seu coração. Revela o que você ama de fato. Revela o que você acredita de fato. Revela para onde o seu coração está direcionado. Para os necessitados, para a obra de Deus, para a missão. Ou é para a minha viagem, que não tem nenhum problema nisso. Para a minha pizza, não tem nenhum problema nisso. O problema é quando essas coisas são as coisas que o meu coração está devoto. E não está devoto para a obra de Deus, para a expansão do Evangelho, para a expansão do reino de Deus, para os irmãos, para socorrerem os irmãos. Os valores estão invertidos. Terceiro, talvez nós passemos aí uns 10 minutos, porque nós começamos, teve um problema no início. Terceiro ponto, desenvolva o coração grato. Desenvolva um coração grato. E Deus diz assim uma forma, sabe? Vocês não endureçam o coração, vocês abençoem os próximos, o próximo, abençoe os seus irmãos. Mas por quê? Aí Deus vai lá na mente deles, assim e diz, lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito. Por que eu devo fazer isso? Primeiro, porque eu obedeço. Segundo, porque eu quero ter um coração generoso. Terceiro, porque Jesus me salvou. Porque Jesus me resgatou. Por causa disso, eu preciso ter um coração generoso. É isso que Deus fala para o teu povo. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito. E o Senhor, seu Deus, o libertou. Por isso eu dou essa ordem a vocês. Aqui está um grande motivo para termos um coração generoso, irmãos. Gratidão. Gratidão. Se você não é grato a Deus, com certeza isso não vai ser demonstrado através do seu coração. Agora, se você é grato a Deus, com certeza isso vai surtir efeito num coração generoso, que abençoa os outros, que abençoa a obra de Deus, que expande o Evangelho. Com certeza isso vai ser demonstrado. Gratidão. Quando nós somos gratos, não barganhamos com Deus. Eu não espero nada em troca, por quê? Porque o que Deus me deu é dele, então eu estou apenas administrando, abençoando as pessoas, e o que eu der, eu dei, e pronto, acabou, não estou esperando receber nada em troca. Gratidão é isso. Não queremos fazer acordo de troca com Deus. Não, porque não é meu, é de Deus. Não agimos com religiosidade. Eu não dou por causa da pressão, eu não dou porque eu quero parecer bonitinho, eu não quero dar o dízimo maior para ser o cara da igreja, não! Eu dou porque o meu coração é generoso, porque Deus me salvou. Deus me tirou da terra do Egito. Deus me libertou. Quando nós temos o coração com gratidão, nós doamos com liberalidade, com mão aberta, ao contrário do que o texto diz. Não fechem a mão, não. Nós damos com liberalidade, por gratidão, pelo que Deus já fez por nós. A pessoa grata não se esquece de onde ele veio. Não se esquece que ele era escravo. Não se esquece que agora ele faz parte de uma família, família de Deus. Não se esquece para onde ele ia, não se esquece aonde ele estava, de quem ele era, e sabe que tudo que ele é hoje, se é alguma coisa, e tudo que ele tem, vem de Deus, e por isso ele é grato a Deus, e expressa através de um coração generoso. O pastor presbiteriano, teólogo, comentarista bíblico, Matthew Henry disse: o afetuoso cuidado de Deus por nós e sua bondade para conosco nos obriga a sermos generosos. Isso é gratidão.
Quando nós olhamos para o que Deus tem feito na nossa vida, quando nós olhamos para o cuidado de Deus, quando nós olhamos para o que Deus fez na minha família, na minha vida, não é apenas de boca, não é religião, não é egoísmo, mas é um sentimento de gratidão a Deus. Senhor, eu faço porque eu quero que outras pessoas sejam atingidas por aquilo que me atingiu. Senhor, eu faço, eu dou, eu ajudo, porque eu era esse miserável pecador. Eu era o escravo, Senhor. Nós éramos os escravos, irmãos. Nós éramos esse povo, que Deus nos tirou do Egito, nos trouxe, nos libertou para o reino do teu amor, Filho Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor em Colossenses. Deus é o maior doador. Ele não poupou nem seu Filho para nos resgatar do Egito, do pecado. Ele não poupou. Ele deu seu próprio Filho para nos tirar. Deus sendo o maior doador, como nós não podemos também ter o coração aberto, generoso para as coisas dele? Como? Algumas coisas estão invertidas em nós, e quando eu digo nós, é nós mesmos, em mim também, porque essa palavra essa semana me confrontou muito, achando que eu era generoso, e Deus disse, rapaz, tem mais para fazer, tem mais para abençoar, tem mais para caminhar. As coisas não param. Quando eu fui fazer essa série, eu fiquei um pouco assim, eu falei, Deus, eu não gosto muito de falar dessas coisas, mas aí eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, você está privando as pessoas de serem abençoadas, porque aqueles que dão, querendo ou não, não façam com essa intenção, mas o que semeiam, plantam. Então você está privando as pessoas de serem abençoadas também. Talvez não de recurso, não de dinheiro, mas de tantas coisas. E veio no coco assim, ó. Então, em nome de Jesus, o que eu estou falando para você é para que Deus estenda as bênçãos ainda mais sobre a sua vida. Ainda mais. E nessa semana orando, eu comecei a refletir e pensar, a minha generosidade é do tamanho da minha gratidão. A minha generosidade é do tamanho da minha gratidão. Qual é a minha gratidão que eu tenho a Deus? É do tamanho da minha generosidade. Temos que nos lembrar que tudo que possuímos, irmãos, tudo que nós possuímos, nos foi dado pela preciosa mão de Deus. Você tem saúde? Você veio até aqui hoje? Você está aqui porque Deus te trouxe, porque Deus te chamou. Amanhã você tem trabalho? Você vai trabalhar amanhã porque Deus preparou o trabalho para você. Ah, eu não tenho, mas você tem força e Deus vai abrir a porta. Você vai entregar currículo, você tem força para entregar currículo. Ah, mas eu estou vivendo que eu estou afastado. É Deus que preparou isso também, irmão. Tudo que nós temos vem da mão de Deus. Quando que a gente vai entender isso? E talvez essa seja a dificuldade das pessoas, de terem o coração generoso, de contribuírem, de ver o reino de Deus se expandir. Talvez essa seja a grande dificuldade das pessoas. E assim nós acabamos agindo, não como mordomo de Deus, que a Bíblia manda. A Bíblia nos manda sermos mordomos de Deus. Sabe o que é mordomo? É aquele que administra. A Bíblia fala para a gente administrar aquilo que é de Deus. Ou seja, os recursos são de Deus. E aí está a grande dificuldade. As pessoas pensam que são patrão, o dono das coisas, daquilo que Deus te deu. Nós não somos dono das coisas, nós apenas administramos aquilo que Deus nos dá. E quando somos gratos, somos generosos com os outros, com a obra de Deus, a gratidão genuína, sem egoísmo, sem pensamento de troca, nada disso. Deus te abençoa, de algum jeito eu tenho certeza que Deus vai te abençoar.
Tenho certeza disso, porque não sou eu que falo, é a Bíblia que diz. E eu não quero levar esse peso para mim, de reter as bênçãos na sua vida. Em nome de Jesus. Encerro com isso aqui. Você não dá para ser abençoado. Você dá porque você é abençoado. Essa foi a ordem de Deus para o povo. Ó, eu dei a terra para vocês. Sou eu que dou os frutos da terra para vocês. E vocês não vão dar para ser abençoado. Isso vai ser consequência. Mas vocês vão dar, porque vocês são abençoados. Tem quantos abençoados aqui nessa noite por Deus? Nós somos abençoados, irmãos. Quando você der, em nome de Jesus, não dê pensando em troca. Quando você der, se for com pesar, não dê. Quando você der, se for por religiosidade, não dê. Mas quando você der com alegria e prazer, com coração generoso, você vai dar mais do que aquilo que você pensava. Porque você entende que você dá não para ser abençoado, mas porque você já é abençoado. Obedeça a Deus. Ser generoso é uma questão de obediência. E eu creio muito que essa igreja, que cremos na palavra de Deus, que nós aqui sempre falamos do discipulado de Jesus, que nós buscamos a obedecer a Deus, eu creio que essa igreja quer obedecer a Deus ainda mais. Eu quero obedecer ainda mais. Então, ser generoso é uma questão de obediência. Eu quero obedecer a Deus. Isso envolve ser generoso. Segundo, seja generoso, não endureça o coração. Generosidade é dar com prazer. Não é dar e sentir remorso. É dar com prazer. Terceiro, tudo que temos vem de Deus. Seja mordomo de Deus. E não dono, não patrão. Seja mordomo. Administre aquilo que Deus lhe dá, com obediência e com generosidade. Amém? Que nessa noite eu espero que você esteja com o coração aberto para essa palavra. E que seja um mês que nós venhamos crescer e aprender a palavra de Deus, venhamos obedecer a palavra de Deus. E isso, o que Deus fizer a mais, será consequência das coisas. Amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, iniciamos, Senhor, essa série de mensagens nesse mês. Prepara o nosso coração, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor irá ministrar a nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos trazer esse entendimento que envolve a nossa devoção, a nossa adoração a Ti, Senhor.